A paz do Senhor, Pastor Paulo. Meu nome é Regis, falo da cidade de Mato Grosso, Rondonópolis. E a minha pergunta é a respeito dos dois gadarenos ou do endemoniado de Gadara. Porque, segundo Mateus capítulo 8, versículo 28, Mateus descreve que Jesus, descendo na cidade de Gadara, vem ao seu encontro dois endemoniados gadarenos. Já no livro de Lucas e no livro de Marcos nos traz a mesma história, porém descreve como um homem que veio ao encontro de Jesus e não dois homens que veio ao encontro de Jesus, como descreve o livro de Mateus. Essa é a minha pergunta. Deus abençoe o Senhor, a sua família, o seu ministério, falando de Bíblia. Shalom, shalom, meus irmãos. Que alegria poder falar com você mais uma vez. E agora fazer mais um vídeo resposta através do Falando de Bíblia. E nessa feita a gente poder responder aqui o nosso irmão Regis, lá de Mato Grosso. E um grande abraço para todos os irmãos do Mato Grosso que estão ligadinhos aqui na nossa programação. Muito obrigado pelo carinho, irmão Regis, em enviar a sua pergunta. E a sua pergunta é exegética, porque ele vai falar de um texto bíblico. Abra sua Bíblia junto comigo, Mateus capítulo 8, verso de número 28. E tendo chegado à outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Isso é o capítulo 8 de Mateus, verso de número 28. Sua Bíblia aberta, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 5, escrito está: E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dois sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Isso é a narrativa de Marcos. Agora em Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 8, verso de número 26. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. 27. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, dizendo com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Olha que capeta, demônio abusado. Peço-te que não me atormente. Ele que atormenta, perturba os outros, falando para o nosso Mestre Jesus para não atormentá-lo. E aí a pergunta do nosso irmão, eu digo que é exegética, porque aqui a gente está tratando de três evangelistas que vão narrar o mesmo texto, o que nós chamamos de sinóticos. Sim, da palavra grega, de estar junto. Óptica, de olhar, ou seja, olhar juntos. Só que na crítica teológica, a gente tem pelo menos dois avaliativos aqui dentro desta percepção bíblica. Por que eu falo isso? Dos três que estão narrando a mesma história, quem é que estava no fato vendo como discípulo? Mateus, Marcos ou Lucas? João Marcos, o escritor da biografia de Jesus, recebe influência petrina, ok? Ele é sobrinho de Barnabé e em Atos 12, quando fala da prisão de Pedro, é na casa da irmã Maria, é na casa da mãe de João Marcos que os crentes estão reunidos orando. Lucas, que escreve também a biografia de Jesus, tem influência paulina. Colossenses 4, verso 14, Paulo vai trazer uma saudação de Lucas, o médico amado, e de Demas, ou Dimas, se não me falha a memória. E aí você vai perceber que tanto João Marcos quanto Lucas
fizeram apanhados de um bom historiógrafo para falar de uma biografia, e não de uma bibliografia, mas de uma biografia. Tanto é que Joseph Ratzinger, o Papa Emérito, vai dizer que Lucas escreve com a mesma aptidão judaica do Midrash agático. Ou seja, ele vai nas fontes buscar cada informação. Por exemplo, se eu quero saber da vida do meu amigo Igor Starneck, que está aqui no estúdio comigo na operação do som e imagem, eu vou lá no local do seu nascimento, saber quem foram seus pais, se ele teve irmão, se ele teve irmã, se ele é casado, vou saber qual o período do seu casamento, qual é o nome da sua esposa, vou perguntar a sua esposa como é o seu comportamento de vida, se ele tem filho, se ele tem filha, como é o seu relacionamento com o seu filho ou com a sua filha, se tiver filhos. Então você vai na fonte. Qual era a cidade que ele morava, qual foi o colégio que ele estudou. Lucas escreve afinadamente esse tratado para Teófilo, tanto no seu primeiro tratado, na biografia de Jesus, quanto na biografia dos apóstolos, na biografia da igreja em Atos 2. Agora, Mateus, conhecido como Levi, que era alfandegário, ok? E ele tem o chamado de Jesus para andar com o mestre, ele é quem está de fato vendo. Não que os outros evangelistas tenham o seu testemunho invalidado, mesmo porque eles estão olhando por diferentes olhares, mas para o mesmo lugar. E aí não importa se eram 2 cegos, 10 cegos, 20 cegos, 1000 cegos, o importante é que Jesus estava ali para curar, para libertar. Não importa se eram 10, 20, 30 endemoniados, o importante era que Jesus estava ali para livrá-los da opressão do maligno. Se fossem 1000 aleijados, não importa se fossem 1000 aleijados ou 10.000, o importante é que Jesus tem poder para curar, para restaurar e para levantar 1000 aleijados. Agora, a ênfase teológica mais propriamente apurada é a de Mateus. Porque diferente de quem narra um fato porque ouviu aquele fato, ele é uma testemunha ocular. Ele estava ali acompanhando o ministério de Jesus. Então, uma coisa é alguém estar participando ativamente e diretamente de uma coisa, e outra coisa é alguém narrar a partir de alguém que estava lá. Alguém ocultou os fatos? Não. Alguém aumentou os fatos? Não. Alguém exagerou nos fatos? Não. O problema é que muitas vezes nós damos crédito a tudo, mas não damos crédito à Bíblia. E aí o que eu acho lindo é que Jesus tem poder para libertar o homem. E que o homem sem Jesus, quem não tem Deus, infelizmente 2 corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Essa é a verdade. Você vai ser influenciado por uma presença maligna. E aí, quando o nosso irmão traz à baila, nosso irmão Regis lá do Mato Grosso, esse texto bíblico, não há erro na Bíblia. Diferente do que a teologia liberal ensina, não há erro na Bíblia. Pelo contrário, é aqui que eu vejo que há uma cidade que precisava de um agir sobrenatural de Cristo, há uma cidade que precisava de uma libertação, há uma cidade em que Jesus queria evangelizá-la, anunciar o reino de Deus, e aqui há um apontamento de graça para os gentios. Porque Gadara fazia parte da Decápolis, das 10 importantes cidades romanas. E aí, quando você olha para Gadara, você vê que o homem sem Deus, ele é capaz de descer aos porões mais baixos da vida e andar como um indigente, vivendo nos sepulcros, sem se alimentar, se batendo. Vê o texto, o que esse rapaz? Ele andava nu. Aí você vê que quando Jesus chega, até os demônios reconhecem a sua autoridade. E não fica fazendo farofinha. Ele é abusado, esse demônio, porque ele diz assim: vieste tu nos atormentar antes da hora? Conjuro-te que não me perturbes. Só que a beleza do texto bíblico é que os 3 apontamentos se fazem um. Todos falam de uma mesma cidade, todos falam de uma mesma libertação e todos falam da situação pela qual o Senhor operou maravilhosamente. Meu irmão Regis, muito boa a sua pergunta, muito bom o seu apontamento, e isso é um trabalho de um exegeta. Saber como o texto anda. Por que o texto se situa daquela forma? Quem dos 3
tem mais aproximação com o fato, porque Mateus escreve na linguagem dos hebreus, já João Marcos, dos romanos, Lucas, numa visão mais rebuscada para os gregos. Só que em todos eles, Jesus é exaltado como Senhor da história. Deus abençoe sua vida. Você pode fazer como o irmão Regis, enviar a sua pergunta, seja através do WhatsApp ou seja através do Instagram. Envie a sua pergunta, vamos interagir, vamos conversar sobre a Bíblia. E se você não conhece ainda a nossa página lá no Instagram, @Falando de Bíblia Oficial. Deus abençoe sua vida. Esse foi mais um vídeo resposta do Falando de Bíblia.